Irmãos e irmãs, poderíamos dar como título a essa conversa do padre: rezar sempre, desistir jamais. Afinal, a oração é o oxigênio espiritual da nossa vida. Rezar sempre, desistir jamais. A liturgia de hoje é um convite a mantermos com Deus uma relação estreita, uma comunhão íntima, um diálogo insistente. Só dessa forma, sendo bem próximos do Senhor, mantendo com Ele essa comunhão íntima, esse diálogo insistente, é que nós, os crentes, poderemos aceitar o plano de Deus para a vida da gente. Poderemos compreender os silêncios de Deus no mundo e na vida da gente. Poderemos respeitar os ritmos, os tempos e os momentos de Deus no ser dele e na vida da gente. E poderemos dessa forma também, com uma relação estreita com o Senhor, com intimidade, com um diálogo constante, acreditar no seu amor. A primeira leitura dá a entender que Deus intervém no mundo e salva o seu povo, servindo-se muitas vezes da oração e da ação do homem. Mas para que o homem possa ganhar as duras batalhas da existência, ele tem que contar com a ajuda e a força de Deus. Essa ajuda e essa força brotam da oração, do diálogo com Deus. Acredito que sim, mas fazendo de conta que vocês não captaram direito o sentido da primeira leitura, vou aqui recuperá-la. O povo de Israel tinha povos inimigos. E um desses povos era o povo de Amaleque, os amalecitas. E a leitura que temos hoje nos fala que Israel ia combater com os amalecitas. Moisés chamou Josué, pediu a Josué que providenciasse alguns homens guerreiros para que fosse combater Amaleque e os seus lá na planície. Enquanto isso, ele, Moisés, juntamente com Arão e Ur, subiriam a montanha. E na montanha ficariam, digamos assim, na intercessão pela batalha do povo, para que o povo de Deus, Israel, vencesse. Pois bem, a montanha é sempre na Bíblia o lugar do encontro com Deus, o lugar onde Deus se manifesta. Então Moisés sobe a montanha. Mas não só isso. Diz a palavra que Moisés tinha nas suas mãos a vara, o cajado de Deus, que é o símbolo, o poder de Deus. O povo tinha se queixado se Deus estava ou não com ele. E Moisés queria mostrar que Deus estava com o povo. Então lá no alto da montanha, Moisés, não sei se é exatamente do jeito que eu estou fazendo, né? Moisés tinha nas suas mãos esse cajado levantado. E enquanto ele permanecia com esse cajado levantado, Josué e Israel venciam o inimigo, venciam a batalha. Mas não sei se vocês já fizeram o exercício de ficar segurando um cabo de vassoura igual eu estou aqui. Esse cabo de vassoura vai pesar 200 quilos já, né? E isso acontecia. Moisés começou a se cansar. E os braços dele fatigados, quando caíam, o povo perdia. Israel perdia. Quando mantinha levantado seus braços, Josué, Israel, o povo de Israel, vencia. Como ele não conseguia mais manter-se com os braços levantados, Arão e Ur tiveram uma ideia. Puseram uma pedra, fizeram essa pedra de banquinho. Moisés sentou-se na pedra, Arão de um lado e Ur do outro sustentavam os braços de Moisés. E então ele permaneceu até o fim da batalha. E o povo de Deus venceu a batalha. Dessa bonita história, podemos aprender ou pôr em prática algumas coisas. Primeira delas,
confiar que Deus está conosco. Acreditar que Deus está conosco. Sempre está conosco. Se a gente cair, se Ele não puder, modo de dizer, né? Se Ele não puder preservar a gente para que não caia, porque às vezes a gente cai por escolha da gente. Se Ele não puder preservar a gente para que a gente não caia, certamente Ele vai estender a mão para nos levantar. Até porque se Ele não puder preservar a vida da gente para que a gente não morra, Ele vai até o reino dos mortos e ressuscita a vida da gente. Então a primeira coisa é confiar que Deus está conosco. Ele está aqui no meio de nós. Não é apenas uma resposta que a gente faz na missa, é uma profissão de fé, uma constatação. Deus está conosco. Segundo, é esse valor da oração de súplica, de intercessão. Nós podemos sustentar os outros na batalha com a nossa oração. Nós podemos e devemos rezar uns pelos outros. Nós podemos e devemos pedir para que o Senhor esteja com aqueles que estão hoje labutando tantas dificuldades, tantas situações da sua vida. Um grande exemplo a gente tem de Santa Teresinha, que é padroeira universal das missões. Este é o Dia Mundial das Missões. E ela é padroeira universal das missões sem ter ido para a missão, sem ter saído do seu lugar. Ela foi para a missão por meio da sua oração e dos seus sacrifícios pelos missionários. Ela era esse Arão e Ur que sustentavam os braços de Moisés naquela prece. Então nós podemos, repito, e devemos sustentar os braços de tantos que estão na labuta da vida. Outra coisa, quem é que pede ao outro, a não ser que seja o pidoncho, né? Assim, um pedinte, né? Quem é que pede alguma coisa a outra pessoa? Aquele que não tem, aquele que precisa. Quem é que pode fazer uma oração de súplica, senão aquele que sabe que não tem, que não pode? Um autossuficiente não será capaz de fazer uma oração de súplica, porque ele se basta a si mesmo. Ele acredita na sua força, no seu conhecimento, na sua capacidade, nas suas relações interpessoais. Só é capaz de se ajoelhar diante de Deus, se sentir pobre e humilde, ou melhor, só é capaz de pedir a Deus aquele que é capaz de se ajoelhar, sentindo-se pobre, humilde, e na presença de Deus pedir-lhe que Ele conceda o que não tem. E o que é que nós temos que não tenha sido o que o Senhor nos concedeu? O que temos nós que não tenha vindo da graça de Deus? Uma pessoa que não se reconhece humilde, ela não pede. Ela quebra, mas não verga. Quando a gente deveria vergar para não quebrar, né? Quanta gente está aí morrendo no seu orgulho, mas não sabe pedir ao outro que lhe escute um minutinho, que ele precisa falar um pouco, que a situação e a vida dele está sufocante, angustiante, terrivelmente abalada. Quanta gente prefere manter a aparência de uma vida razoavelmente luxuosa quando não paga contas já faz um século, mas vive na falsidade, na fachada, porque não tem coragem de assimilar, de admitir que a sua vida está abalada. É preciso que a gente tenha coragem para saber que a gente precisa do outro, e mesmo que a gente precisa de Deus. Quanta gente tendo uma situação confortável, de bem-estar, esqueceu-se de Deus. As sociedades mais bem estabelecidas parece que viraram as costas para Deus, porque acreditam que tudo está no seu conhecimento, no seu dinheiro, na sua força.
Talvez seja. Última ideia, daquelas que vou propor a vocês, não é que seja a última mesma, né? Mas que vou propor a vocês dessa primeira leitura e da liturgia de hoje. Podíamos pensar que na nossa vida, todas as vezes que a gente reza, a gente vence Amaleque, a gente vence os inimigos da gente. O demônio, o pecado, as maledicências, os vícios, as escuridões, as enfermidades. É rezando, mantendo esses braços levantados, é rezando que o cristão vence. Quando não reza, sempre perde. Porque mesmo tendo, nunca acha que seja suficiente o que tem. Mesmo sendo, nunca acha suficiente aquilo que é. É quando a gente reza que a gente se converte, que a gente aprende a esperar em Deus, que a gente aprende a esperar os tempos de Deus, que a gente confia que, ainda que neste momento não estejam como eu quero as coisas, Deus está comigo e Ele é a minha força. Como ouvimos o Salmo dizer, eu olho para o monte, de onde vem o meu socorro? Não vem da minha força, não vem lá de baixo, não vem lá do interior, vem lá do alto. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e fez a terra. Então, às vezes a gente, hoje, né, é um pouco educado talvez, tanta literatura, tantos pregadores, tantos palestrantes falando que toda a força está conosco, que a gente tem muita força e tudo que a gente precisa está dentro da gente. Nós não somos deuses. Nós temos força sim, mas não toda a força, né? A gente não é He-Man, né, que pegava a espada, eu tenho a força, né? A nossa força vem do Senhor, vem do alto. Sabe quando a gente está passando um problema? Estamos lá com um problema e a gente fica fechado, angustiado, olhando para a gente, e o problema está na gente, olhando para a gente, e vai ficando mais fraco. Por quê? Mais frágil. Porque eu olho para mim e vejo que estou frágil, e ficando cada vez mais frágil, é como se olhasse para o ralo, né? Levando a água embora, e eu com medo de que acabe a água e está indo embora, quando eu poderia estar olhando para a torneira, né? De onde vem a água. Está olhando para o alto, de onde vem a força, e não para mim mesmo. A nossa força não vem de nós. A nossa força vem do alto, vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. O nosso auxílio, a nossa proteção vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. E Ele é o nosso guardião, diz o salmista. E o nosso guardião não cochila e nem dorme. A nossa força vem do alto, está no Senhor. E é isso então que Jesus nos ensina: rezar sempre, desistir nunca, insistir sempre, perseverar sempre, desistir nunca, esmorecer nunca. Ele está conosco, Ele vai modelando o coração da gente. E um alimento para que a gente não desista está na segunda leitura, que é a palavra de Deus. Ler a palavra, rezar a palavra, conhecer a palavra, anunciar a palavra, ela nos alimenta. Terminando essa conversa, irmãos, rezemos de modo humilde, rezemos como pobres diante do Senhor Deus, rezemos sempre suplicando, rezemos com um coração confiante, rezemos sem desfalecer, rezemos esperando contra toda esperança. Quem reza vai na contramão dos acontecimentos. Quem reza não coloca a sua confiança nos cálculos, nos músculos, coloca a sua confiança em Deus. Rezemos na certeza de que o Senhor nos ouve e nos acorde, do seu modo, no seu tempo, para o nosso bem, segundo o seu mistério, o seu desígnio misterioso para o nosso bem. Ou será que nós não confiamos no Senhor? Acreditemos, irmãos, acreditemos, irmãs, rezemos, supliquemos, repito, com perseverança, com inteira confiança vamos esperar, elevando como Moisés as nossas mãos,
elevando como o salmista o nosso olhar para o alto, certos de que o Senhor é dele, Ele é a nossa força, é dele que vem o nosso socorro, pois o nosso guardião não cochila, nem dorme. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.